E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Meus amigos, sejam bem-vindos ao Nas Entrelinhas, onde nós estamos estudando a Bíblia, né? Nós estamos estudando agora o livro de 1 João, versículo por versículo, palavra por palavra, e nós estamos vendo nas entrelinhas o que João, ou o autor, é aquilo que principalmente Deus quer falar conosco, certo? E, enfim, caso você seja novo aqui no canal, caso você ainda não acompanhe aqui o Nas Entrelinhas, tem uma playlist que eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, certo? E você vai poder, né, ver todos os episódios e acompanhar desde o início, né? É a minha recomendação para você. Semana passada, né, nós falamos sobre como conhecer a Deus e a verdadeira vida do cristão, né, implica em uma vida na comunhão transformada, certo? Como, né, como você é um verdadeiro cristão e como isso, né, traz uma transformação individual, mas também uma transformação no coletivo, uma transformação na comunhão, certo? E hoje nós vamos ver, né, sobre a maturidade cristã, né, e como a verdadeira vida cristã, né, mostra a maturidade e tudo mais, e como é que é o crescimento da maturidade também, tá? Então vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 12 começa dizendo o seguinte: Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então a primeira coisa aqui que João, né, que ele começa, né, de novo na escrita dele, ele começa já falando de filhinhos, né? Ele usa de novo aquela palavra especial de como os apóstolos, ou um pastor, ou um mestre chamava os seus discípulos, certo? E essa palavra é a palavra teknon, certo? Que significa realmente filhinho aqui, ou criancinha também, certo? Era uma forma especial de como os apóstolos, de como um mestre chamava os seus discípulos, certo? Então ele fala: filhinhos, eu escrevo a vocês, certo? E isso aqui revela, né, um dos motivos de João estar escrevendo aquela carta, de como, né, um dos motivos ele está falando tudo aquilo que ele está falando, certo? Então, um dos motivos da carta, certo? Então, escreva vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus, certo? Então, essa palavra aqui, pecados, aqui no grego, é a palavra amartia, certo? Que significa o quê? Significa errar o alvo. Então ele não está falando de qualquer pecado. Ele não está falando aqui somente de iniquidades, mas ele está falando também de pecados, né, que nós cometemos sem querer. E ele volta então, né, ele faz uma referência para aquilo de como ele começou o capítulo 2. Ele fala assim: se vocês pecarem sem querer, se vocês errarem o alvo, se vocês cometerem amartia sem querer alguma vez, saibam que Jesus é um advogado justo e fiel para perdoar vocês e para defender vocês diante de Satanás. Então ele está falando assim: olha só, os pecados de vocês, que a gente começou falando lá em cima, eles são perdoados por causa do nome de Jesus. Essa palavra aqui, perdoados, ficou totalmente errado esse círculo aqui, né? Mas enfim, é a palavra APM, ok? E APM significa deixados para trás. É aquele filme, né? Deixados para trás, esquecido, não sei, alguma coisa assim, certo? Mas também indicava a forma como era chamado o divórcio, né? De quando um casal se separa, né? Depois de um matrimônio, né? E tudo mais. Então, é um divórcio, um APM. Então, ele tá falando assim: olha só, os pecados de vocês foram perdoados, eles foram deixados para trás, vocês não estão mais casados com eles, vocês não estão mais juntos com eles, vocês foram perdoados. Por que isso? Por causa do nome de Jesus. E a gente tem que entender aqui, né, que quando João fala assim: olha só, os pecados de vocês foram perdoados por causa do nome de Jesus, não está falando assim que se a gente fala assim: Jesus, me perdoa em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Isso não vai fazer com que a gente realmente seja perdoado. Claro que se a gente fala assim de verdade, sabe, com o coração assim realmente arrependido,
e a gente pedir o perdão de Deus, a gente vai ser perdoado. Mas não é por causa daquilo que nós falamos ou por causa de alguma coisa que nós fazemos que nós vamos ser perdoados. Então, quando ele fala assim, por causa do nome Jesus, está apontando para a obra de Jesus, está apontando para a essência de Jesus, de quem Jesus é, e está apontando também para o caráter de Jesus. Então está falando assim, olha só, vocês são perdoados porque Jesus é um advogado justo e fiel. Não porque vocês contrataram, entre aspas, né, esse advogado, mas porque ele é um advogado justo e fiel. E por causa de que ele é, por causa daquilo que ele fez, por causa de tudo aquilo que ele é, a essência do ser dele, vocês são perdoados. É por causa disso que vocês são perdoados. Então a gente tem que tomar cuidado. Certo? Então, versículo 13. Pais, agora ele está falando outra coisa. Pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Certo? Então, primeira coisa que a gente presta um pouquinho de atenção aqui, e é por isso que a gente começa a entrar no quesito de maturidade, certo? Lá no início, no versículo 12, João está falando com com todos os discípulos dele, com todos aqueles, que estão debaixo, da autoridade de João, como apóstolo, como pastor, enfim, certo? Então, João está se direcionando para todos os discípulos, todos os teknons, certo? Mas aqui ele está falando para os pais. Mas aqui é que está o maior erro. A gente normalmente vai ler como se a gente estivesse olhando naturalmente, da forma natural do ser humano. A gente olha pais, então falando para quem? Para os pais, em quesito natural. Mas tudo aquilo que João está falando, na verdade, é espiritual. Então estão falando assim, olha só, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, os seus pecados são perdoados, vocês são fortes, vocês vencem o maligno, a gente vai ver mais pra frente. Então está falando de coisas espirituais, não está falando aqui de idades naturais, de um nível de maturidade natural que a gente atinge ao longo do tempo, mas está falando aqui de uma maturidade espiritual, certo? E essa palavra paz aqui, no grego, é a palavra pater, que significa gerador, certo? Eu vou escrever aqui maturidade espiritual, certo? Para a gente realmente estar focado nisso, certo? Então ele está falando assim, olha só, pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Então como que a gente identifica quem são os pais espirituais? Aqueles que têm uma idade espiritual madura, que cuidam de outras pessoas que são mais novas na fé e que já são maduros, certo? Que já tem tempo e outras qualidades, que a gente vai vendo ao longo da Bíblia que fazem alguém amadurecer e crescer em Jesus espiritualmente, certo? Como que a gente identifica isso? Pais, escrevo vocês por quê? Porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. A forma de nós identificarmos alguém que é maduro espiritualmente é porque essa pessoa conhece aquele que existe desde o princípio, certo? Essa palavra conhecem aqui no grego, a gente já viu aqui, é a palavra gnosko, certo? Que significa o quê? Significa conhecer, conhecer por experiência. Era a forma como os gregos chamavam quando um homem tinha a sua relação com a sua mulher. Então você conhece alguém, você conhece por experiência, certo? Então tá falando de um nível de intimidade maior, não é somente você reter uma informação, mas é você conhecer intimamente essa pessoa. Então assim, vocês conhecem, vocês têm intimidade, vocês conhecem por experiência, vocês provaram, vocês experimentaram o que? Aquele que existe desde o princípio, certo? E quando João está falando assim, desde o princípio, é uma referência ao primeiro capítulo. Então está falando assim, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Como é que João começa a sua carta? Ele começa falando assim, nós vamos dar testemunho daquele que existe desde o princípio. Aquele que nós vimos,
aquele que nós ouvimos, é aquele com que as nossas mãos apalparam, com as nossas mãos nós tocamos, aquele com que os nossos olhos contemplamos. Então ele dá testemunho tanto do Jesus divino como também do Jesus humano, homem, né, que é um só. Certo? Então, assim, vocês conhecem Jesus. Vocês têm intimidade com aquele que é Deus e com aquele que é homem, que se fez que foi o verbo que se fez carne por todos nós. Vocês conhecem este. E por isso vocês são maduros. Certo? Então, pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Certo? Versículo 13. Agora ele começa outra coisa. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E de novo, João continua falando de uma maturidade espiritual. A maioria de nós já usou ou ouviu alguém usar, né, isso para justificar, para pregar para uma juventude, um tema de congresso, enfim, que você já viu, né? Eu, pelo menos, cresci ouvindo isso. Mas aqui não está falando de uma idade natural. Se você olhar a vida de todos os jovens, assim como também de adultos, de idosos, de crianças, enfim, você vai ver que nem todos vencem o maligno. Não é porque você é jovem que você vai vencer o maligno. Não é porque você é jovem que você é forte. Ali está falando de uma força espiritual, a gente vai ver mais pra frente. Mas está falando de uma idade espiritual aqui, de uma maturidade espiritual. Então essa palavra jovens aqui, no grego, é a palavra neanis, certo? Que realmente significa jovem, alguém mais, né, um jovem, sim, de um pouca idade e tudo mais, alguém que não é adulto ainda, mas também não é criança, certo? Então, neaniscos, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E essa palavra aqui, vencido, no grego, é a palavra nikao, que significa conquistar. E eu imagino que era principalmente usado para quando alguém conquistava uma cidade após vencer ela, né? Então não é no sentido de você estar junto daquela pessoa cooperando e tudo mais, mas é no sentido de você ter vencido e você ter dominado sobre essa coisa, certo? Também significa o quê? Levar a vitória. Mas tem um outro significado que eu acho muito interessante, que é firme na fé até a morte. Então tá falando assim, olha só, jovens, né? Quem é o jovem espiritual? Como que você sabe que você tem uma maturidade já? Que você não é mais uma criança, mas que você também não está no estágio de pai. É quando você tem vencido o maligno. Quando você é firme na fé, né, diante da tentação, diante das tentações do maligno, mesmo que isso te leve à morte. Então, jovens, eu escrevo vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Quando Satanás se apresenta diante de vocês, vocês vencem, vocês são firmes, vocês são duros contra eles, contra o maligno, e vocês vencem, vocês dizem não para as tentações. E é assim que nós identificamos que nós crescemos na fé. Quando nós não caímos mais em qualquer tentação de Satanás. Quando nós já conseguimos andar por nós mesmos, mas mesmo assim nós precisamos de pessoas mais maduras, certo? Versículo 14. E aqui ele está falando de outra coisa. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Só um adendo, certo? Algumas pessoas dizem que esse escrevi a vocês, né, que está aqui, é relacionado a uma outra carta, ou que essa carta foi dividida em duas partes, mas a maioria dos comentaristas, assim, das pessoas que fazem um comentário bíblico, dizem, né, que João ele está só falando daquilo que ele escreveu mais acima, né, um pouquinho antes na mesma carta, certo? Então, assim, olha só, eu estou escrevendo essas coisas, escrevi essas coisas que eu escrevi antes para vocês, certo? Então, né, vou colocar aqui acima, certo? Pra gente entender aqui que não é outra coisa, certo? Mas enfim, ele começa isso aqui do mesmo jeito que ele começa o versículo 12, mas isso no português, né? Quando a gente vai pro grego e a gente entende o que João está querendo falar aqui, a gente vai entender que João aqui ele usa a palavra paidion e não teknon.
até que não era a forma como os mestres chamavam seus discípulos, mas Paidion é realmente uma criancinha, né? Um bebê, certo? Um bebê, uma criancinha espiritual, alguém que acabou de nascer e tudo mais. Então ele tá falando, ele já falou para os pais, aqueles que são os maduros, que já podem cuidar de outras pessoas, que podem gerar outras pessoas em Cristo, né? Que, enfim, que conhecem Jesus Cristo, aquele que existe desde o princípio. Ele já falou para os jovens, aqueles que têm vencido o maligno, e agora ele está falando para aqueles que acabaram de começar na fé, aqueles que são bebês espirituais, né? Que quando nós começamos a caminhada na fé, nós nascemos de novo. E nós nascemos de novo como bebês espirituais, né? Lógica. Certo? Então ele está falando assim, filhinhos, paidions, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Certo? Essa palavra conhecem aqui é a mesma, né, que João usa ali no versículo ali em cima, né? Gnosco. Então, mas aquilo que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção é que filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Aquilo que marca alguém que acabou de começar na fé é o novo nascimento. Agora eles estão começando a conhecer o Pai. Eles estão começando a entender a paternidade de Deus e a viver a paternidade de Deus. Eles estão começando a entender e a viver como filhos de Deus. Eles nasceram de novo. Então, aquilo que marca um filhinho, um paidion, paternidade. Aquilo que marca um filhinho, alguém no começo da vida cristã, é que essa pessoa conhece o Pai. Ela tem intimidade com o Pai. Ela tem intimidade com Deus. Então, versículo 14, continuando aqui. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Certo? Ele tá só parece que ele está só repetindo a mesma coisa. Mas a gente tem que entender que João era judeu. Né? E para o judeu, repetir algo mostrava a importância desse algo. Mostrava como essa coisa era importante. De como, né, toda vez que um judeu repetia alguma coisa, era assim, para você prestar atenção, para você ver que isso é importante e tudo mais. Então, por exemplo, Jesus, quando ele chamou Marta, ele falou, Marta, Marta. Ele está falando assim, olha só, presta atenção no que eu estou te falando, isso aqui é importante. Certo? Então ele está falando assim, pai, escrever vocês porque conhece aquele que existe desde o princípio. Por que ele está falando isso de novo? Para mostrar a importância. Né? E eu entendo que João está falando assim, olha só, para vocês basta que vocês conheçam aquele que existe desde o princípio. Que vocês conheçam Jesus. Aquilo que basta para vocês, aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente para vocês é a intimidade com Deus. É isso que importa para vocês, certo? Então, versículo agora continuando, né? Versículo 14 ainda. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Certo? Ele usa de novo a palavra neaniscos aqui, né, para falar para os jovens. Então ele está falando assim, jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. Essa palavra fortes aqui no grego é a palavra escuros, certo? Que, né, significa espírito forte. Então não está falando aqui, né, de uma força natural, mas está falando aqui de uma força espiritual. Né? E um comentário ali que eu vi é que essa palavra escuros é um espírito forte para resistir aos ataques de Satanás. E desta fortaleza, né, desse espírito forte, procedem muitas excelências. Né? Isso é para a gente ver a importância que é a gente ter um espírito forte. E jovens são aqueles que têm um espírito forte. Quando Satanás, quando o tentador, quando o maligno chega diante deles com uma tentação, eles têm um espírito forte, eles têm uma fortaleza, eles têm um escudo, eles não vão mais cair de qualquer forma, mas eles vão resistir e eles vão vencer. Certo? Então, jovens, escrevo para vocês porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. Certo? Essa palavra permanece aqui é a palavra meno que a gente já viu, né, nos últimos vídeos, aí, nos últimos estudos. Significa quando algo não é mudado, não balança, né, continua o mesmo, forte, firme e tudo mais. Mas esse em aqui
está apontando para o guardar. Então está falando assim, olha só, a palavra de Deus permanece em vocês. E novamente, João está apontando para uma vida que pratica a palavra, para alguém que guarda a palavra. Alguém que observa, que estuda, né, que entende, mas que também pratica. Né, que guarda em seu coração para praticar e vencer o tentador. Certo? Então, a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês estão praticando. E qual é o resultado disso? Vocês já venceram o maligno. Certo? O resultado de uma vida que pratica a palavra, de alguém que guarda a palavra, é uma vida vitoriosa diante do maligno. Como é que nós vamos vencer as tentações? Como é que nós vamos amadurecer, ser fortes, ter um espírito forte, vencer as tentações, vencer o maligno? Guardando a palavra, praticando a palavra. É assim que nós vencemos o maligno. É assim que nós vamos crescer e amadurecer. Então, gente, para a gente entender então, há 3 estágios, certo? 3 estágios de maturidade. O primeiro deles, filhinhos, pai John, certo? Alguém que conhece o pai, que está começando a viver debaixo da paternidade de Deus, que entende que é filho, tem um novo nascimento, começa a viver debaixo da nova natureza de Cristo. Segundo, jovens, eles vencem o maligno, eles são fortes, eles têm um espírito forte, a palavra de Deus permanece neles, né, dentro deles, eles praticam a palavra e eles já venceram o maligno. E terceiro, pais, eles já conhecem aquele que existe desde o princípio, né, e eles cuidam daqueles que são mais jovens, daqueles que são bebês ou jovens espirituais. Certo? Isso é para a gente entender que há estágios da vida cristã. Nem todos nós, quando nascemos, né, na verdade, quando nós nascemos de novo, nós não vamos começar já maduros. Há um processo, há uma caminhada. Nós começamos como bebês e precisamos de cuidados. Então nós crescemos, nos tornamos jovens, nós podemos cuidar daqueles que são bebês espirituais, daqueles que são pai de on, mas nós precisamos de um cuidado dos pais, e quando nós nos tornamos pais, nós precisamos dos cuidados de um dos outros, mas nós podemos cuidar daqueles que são pai de um, daqueles que estão neaniscos, daqueles que são jovens, certo? Então há uma caminhada espiritual. Nós estamos cada vez mais nos tornando como Cristo. E para isso só acontece a partir de uma caminhada de intimidade. Né? Nós conhecemos o Pai, depois nós vencemos o tentador e continuamos em santidade. E quando vê, nós conhecemos aquele que existe desde o princípio. Nós temos intimidade plena, né, firme com aquele que existe desde o princípio. Então, é isso, meus amigos. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, né, que ele tenha tocado a sua vida. Lembrando que todo esse material aqui vai estar disponível no Telegram do Voltando à Bíblia, link na descrição, certo? E é isso, meus amigos. Né? Lembrando que segunda-feira a gente tem palhinha, um vídeo devocional bem rapidinho, bem legal. Quarta-feira a gente tem atributos de Deus e sexta-feira nas entrelinhas. É isso, meus amigos. Continuem felizes com Jesus.